TV Taperá. Apoio Loja 100. A menor prestação no carnê ou no cartão só nas Lojas 100. Ainda bem que tem. O principal assunto político da semana refere-se ao ato baixado pela mesa da Câmara de Salto, que provocou uma polêmica muito grande no legislativo local e também nos meios políticos saltenses. Esse ato foi consequência do recurso apresentado pelo prefeito Geraldo Garcia, referente ainda ao processo que determinou a elaboração de um decreto que rejeitou suas contas, que teve um parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado. Inicialmente, a mesa da Câmara de Salto baixou um ato anulando o processo e também o decreto legislativo que rejeitou as contas. Diante de comentários surgidos na cidade, os integrantes da mesa, comandada pelo vereador Luiz Carlos Batista, editou um novo ato que levou o número 5, anulando apenas parcialmente o primeiro ato, que levou o número 4. Esse segundo ato anulou apenas o processo. Foi uma alteração como mudar 6 por meia dúzia. Nessa altura, quando o segundo ato foi publicado, na edição de quarta-feira do Jornal de Quarta, a Justiça Local já havia tomado uma decisão concedendo um mandado de segurança numa ação impetrada pelo vereador Antônio Cordeiro e outros que não aceitavam a decisão tomada pela mesa da Câmara. O jornalista Rafael Paco costumeiramente acompanha os trabalhos da Câmara e deve ser o único jornalista que se faz presente nas sessões. Especialmente nessa última, sim. Especialmente nessa última, né? Inclusive, na semana passada, o Jornal Taperá foi o único que mostrou flagrantes da discussão entre os vereadores Kiel e Márcio Conrado. Então, a reportagem do Taperá tem acompanhado todos os lances e o Rafael traz para a redação todos esses fatos e isso me dá condições de fazer os comentários baseado não só nas informações dele, mas às vezes também dou uma espiadinha na TV web da Câmara, que transmite as sessões e deixa gravado também para consultas. Então, Rafael, iniciando o nosso bate-papo a respeito desse assunto, o que você achou da divulgação do primeiro ato da mesa da Câmara que aconteceu na edição do último sábado? Bom, Walter, a situação ficou bastante complicada para a área administrativa e jurídica da Câmara, né? É uma situação delicada que foi muito discutida para ver qual ação poderia ser tomada pelo Legislativo a partir do pedido do prefeito Geraldo Garcia, que ele comenta que é um pedido pessoal e não como prefeito, né? Aliás, falando em assessoria jurídica da Câmara, nós temos lá 2 advogados que participaram de um concurso público, eles estão lá, não são cargos comissionados, né? São advogados que já demonstraram sua competência, sendo aprovados no concurso público realizado para os cargos. Mas parece que as posições nesse caso são conflitantes. A advogada da Câmara entende que o ato não deveria ser baixado, pelo menos isso é que se depreende dos acontecimentos. E o advogado que assessorou a mesa da Câmara nesse caso, entende que um ato poderia anular um processo legislativo e até
o decreto que rejeitou as contas, não é isso? Exatamente, são posições diversas e que isso acaba complicando bastante. Um fato que nos chamou a atenção, Walter, nessa semana, após a coletiva de imprensa do vereador Cordeiro, juntamente com o Garotinho, para comunicar oficialmente essa decisão da Justiça de suspender todas as ações da Câmara para anular ou suspender os efeitos do decreto da época das contas de 2012, conversamos com o presidente Luiz e ele foi categórico ao afirmar que não tem confiança no departamento jurídico da Câmara. Isso é um risco muito alto, até porque ele que assina as documentações. Então, isso foi durante uma entrevista que a gente fez com ele, logo após essa coletiva, e essa afirmação me chamou a atenção porque todas as ações que são tomadas pelo Legislativo passam pela área administrativa e jurídica, e ao afirmar que ele não tem confiança, não tem total confiança ou plena confiança nos advogados concursados da Câmara, isso gera uma instabilidade política e jurídica. É um caso muito sério, viu? Porque antigamente, quando o cargo de assessor jurídico existia um cargo só, não era através de concurso público, então o presidente da Câmara contratava um advogado que exercia um cargo em comissão e tinha absoluta confiança naquela pessoa. Se o advogado, por ele nomeado, não estava cumprindo sua missão satisfatoriamente, imediatamente ele substituía por outro. Agora, tendo dois advogados, nos quais ele não tem confiança, é uma calamidade. E é uma situação que Aí que eu contesto o Ministério Público, respeito, mas contesto a opinião do Ministério Público que exige concurso público para todos os cargos. Eu, na minha santa ignorância, não tenho os predicados de um advogado, apesar de acompanhar há muitos anos a política saltense, adquiri nessa época um certo conhecimento dos fatos. Mas eu entendo que o concurso público às vezes provoca situações como essa. Exatamente. O presidente da Câmara de Salto não tem confiança em seus dois advogados. Não tivesse confiança num deles, pelo menos, tudo bem, usaria o outro. Agora, não podendo usar nenhum nem outro, e daí? Como é que ele vai ter segurança para baixar um ato? Como é que ele vai ter segurança para elaborar um decreto legislativo, qualquer ato que exija um conhecimento, que exija uma responsabilidade, que quem assumiu, no caso aqui, quem vai se danar é o presidente da Câmara, é o primeiro secretário e é o vice-secretário. O advogado orienta. É um parecer meramente opinativo. Tem que ser assim. Ele aceita, porque o presidente da Câmara não tem necessidade de ser um expert em direito público. Então ele vai ouvir o advogado, vai ser orientado pelo advogado e baixa o ato. Depois ele percebe pelos comentários, pela decisão da Justiça, que não é nada daquilo. Exato. E daí? Ele está sendo inclusive responsabilizado, ele e outros dois membros da Câmara, conforme você já relatou, o vereador Antônio Cordeiro e outros vereadores da oposição e até vereadores da situação. Exatamente. Que não se pode dizer hoje mais que tal vereador da situação. Alguns vereadores até alegam que são independentes, não são nem de situação, nem independentes, entre aspas. Tudo bem, eu até admiro um posicionamento que nunca tivemos aqui na Câmara de Salto, um posicionamento desse vereador. Mas, num caso como esse, o posicionamento de alguns vereadores leva a crer que eles não se consideram mais membros da situação. Então, o que acontece? O vereador Antônio Cordeiro e outros estão pedindo a cassação do presidente e dos outros dois membros da Câmara. Exatamente, por improbidade administrativa. Certo. E o advogado que orientou o presidente da Câmara, que orientou a mesa a baixar o ato? Quer dizer,
evidentemente, ele cumpriu a missão dele, expressou sua opinião, que não é uma opinião política, é uma opinião particular dele, que a gente respeita. Sim, também. É uma opinião técnica. A gente respeita. Mas foi considerado um ato, diremos, ilegal. A Justiça não aceitou o primeiro ato e também não vai aceitar o segundo, que é uma consequência um pouco diferente do primeiro, mas no final das contas o efeito será o mesmo. Desculpe te interromper, mas pode prosseguir. Tranquilo, Walter. E assim, é interessante que até mesmo quando foi cogitada essa possibilidade desse ato número 4, que até no próprio ato ele informa que ficam declarados nulos o processo e também o decreto de 2012, que é referente às contas, né? É interessante que até mesmo nós, que não somos expert nessa área jurídica, consideramos estranho um ato da mesa diretora, sem passar por o crivo do plenário, anular uma decisão colegiada tomada em 2015. Na edição do último sábado eu expressei minha opinião. É uma coisa que eu nunca vi na Câmara, um ato anular um decreto. Exatamente. Anular um decreto, não um simples decreto, um decreto de rejeição das contas. Até porque, seu Walter, essa mudança do decreto pode influenciar muitas coisas e influenciar diretamente no cargo do atual prefeito Geraldo Garcia. Exatamente. Até porque, até para os internautas entenderem um pouco essa história, caso a Câmara confirme essa anulação desse processo, que agora está suspensa através dessa decisão judicial, o prefeito teria a possibilidade de reverter o resultado da rejeição das contas que aconteceu em 2015. Na Justiça. Na Justiça, exatamente. Mas não através de um ato. Isso é uma coisa... Eu nunca vi, nos meus mais de 30, 40 anos de Câmara, eu nunca vi uma decisão esdrúxula desse tipo. Isso... Respeito, como disse, respeito a opinião do advogado, que deve ter as suas razões, deve ter consultado jurisprudência, mas ontem o próprio vereador Antônio Cordeiro nos trouxe uma jurisprudência, inclusive opinião de ministro do Supremo... Do Tribunal Superior Eleitoral. Superior Tribunal Eleitoral. Isso, Superior Tribunal Eleitoral, que é clara. Não pode, um decreto, um ato não pode revogar uma decisão e talvez nem um decreto. Exatamente. Nessa altura, um decreto não pode anular um decreto tomado na legislatura passada, senão já imaginou a bagunça que ficaria? Todas as mudanças podem acontecer. Puxa vida, seria um precedente das piores consequências, entende? E isso interfere diretamente, né? Os vereadores tomaram essa atitude que no primeiro momento nos pareceu até estranha, até porque Luiz Carlos Batista, Kiel, Damasceno e Vinícius Saldino, além do Álvaro Pacheco, que é vice-presidente, ele não entra nesse pacote em função dele ser o vice, foram eleitos com votos da oposição. E agora eles tomaram um posicionamento favorável ao prefeito e um posicionamento duvidoso e questionável, né? Que acabou sendo suspenso pela decisão judicial. É bom frisar que nós ainda até agora não dissemos claramente, mas a Justiça decidiu na última terça-feira, a decisão que foi divulgada na quarta, que concedendo uma liminar ao vereador Antônio Cordeiro e outros vereadores, tornando sem efeito o ato, não tornando sem efeito definitivamente, pelo menos a liminar suspende o ato número 4, que anulou o decreto, o processo e o decreto legislativo que rejeitou as contas do prefeito Geraldo. E essa decisão, Walter, é importante no seguinte aspecto: o processo inicial referente às contas municipais de 2012, o decreto, a análise desse decreto está nas mãos do Dr.
Cláudio Campos da Silva, que é local. A pessoa certa. A justiça é quem tem condições de dar a palavra final. De validar efetivamente de validar ou não. Se validar, se considerar que o prefeito Geraldo Garcia tem razões para pedir anulação do decreto, que só a justiça poderá determinar, tudo bem. Se entender que não, Geraldo vai ter que recorrer a instâncias superiores para se manter no cargo. Até como já fez, e hoje ainda se mantém baseado numa liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exatamente. Agora, é bom que se esclareça também, o pessoal fala, pô, você não é amigo do Geraldo? Pô, você tá dando... Nessa hora, Geraldo não é meu amigo. Geraldo é o prefeito de Salto. E o jornal tem que colocar, o jornalista e o jornal tem que expender sua opinião de acordo com a verdade. Os fatos. Não adianta querer maquiar o problema. Eu gostaria que Geraldo continuasse prefeito de Salto. Teve uma boa votação, é uma pessoa em quem você pode confiar. É a opção, hoje é a melhor opção para Salto. Gostaria que, mas se sua posição, o fato de exercer esse cargo não está sendo devidamente legal, não é justo, não obedece toda a legislatura, toda a legislação, desculpe, ele tem que se virar, tem que sofrer as consequências. Nós temos que pensar que ele tem que ser prefeito de Salto, mas um prefeito legítimo. Entende? Exatamente. Um prefeito legítimo que esteja no cargo com todos os requisitos, com toda a legalidade. E dentro ainda dessa questão política, Walter, a gente vê uma mudança do panorama no cenário da Câmara. Que isso refletiu diretamente nessa própria ação impetrada na Justiça Local, solicitando essa liminar. Inicialmente, Edmilson dos Santos, Cícero Landim, Márcio Conrado não faziam essa oposição que o senhor havia comentado, essa situação, né? E agora pelo que se tornaram oposição. Pelo que tenho visto, eles são mais oposicionistas que os próprios oposicionistas. Alguns deles, inclusive, tendo atitudes favoráveis ao prefeito Geraldo. Sim, o próprio Kiel, como membro da mesa, ele podia ter se negado a assinar o ato, né? Mas, quer dizer, cabe ao vereador exercer suas funções, decidir o que é certo e o que é errado. Eu não censuro os 3 vereadores. Eu acho que eles têm que tomar posições, se entendem, mas também tem o seguinte, tem os bastidores. Exatamente. Porque eles podem defender suas ideias, chegando lá, prefeito, isso aqui não vai, não sei se fizeram isso, se fizeram, ótimo. Mas tem a impressão que não, porque parece que o prefeito também não tem dado liberdade de não tem tido tanto contato. O prefeito Geraldo também nesse aspecto está falhando, né? Então, quer dizer, o prefeito tem que ser, ou ele é um bom político que que dialoga com os vereadores, ou ele determina que alguém faça essa tarefa. E pelo que temos visto, a prefeitura não tem uma pessoa, né? Um interlocutor com a Câmara. Essa é a primeira consequência dessa falta desse interlocutor. Poderá haver outras durante o mandato. Até já teve nessa mesma semana que foi o arquivamento do projeto de lei referente à reforma administrativa. Uma reforma administrativa que o poder público encaminha à Câmara, na teoria, teria um apoio maciço dos vereadores. Porém, isso não aconteceu e o projeto não chegou a nem ser colocado em votação em plenário. Ele foi barrado, primeiramente, com o parecer jurídico contrário, com a Comissão de Justiça e Redação também não emitindo um parecer contrário, e os vereadores apoiaram esses pareceres e o projeto foi arquivado. Esse projeto, obviamente, pode voltar, mas mostra novamente uma deficiência no relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. E o poder dos vereadores. Exatamente. Os vereadores não podem ser ignorados. E isso fazia tempo, né, seu Walter, que não tinha essa... Era só amém, amém, amém. Exatamente. Hoje a gente vê que não é só amém. A gente pode confiar nos vereadores, pelo menos em vários vereadores, que eles vão analisar o projeto, se discordarem, vão
chegar na Câmara, expressar sua opinião, vão votar contra, isso é bom. Sim. E Geraldo vai ter que se acostumar com isso nos 4 anos, se é que ele vai permanecer 4 anos. Exatamente. Vai ter que se acostumar com isso e vai ter que, antes de mandar um projeto para a Câmara, ouvir os vereadores, ver a opinião dos vereadores, para que não aconteça fatos como esse, que depois que a coisa está feita, daí não tem mais certas coisas, nesse caso não. Mas em certas votações não vai ter jeito de consertar futuramente. Exatamente. Até no início existia aquela expectativa de 7 vereadores oposicionistas do grupo do ex-prefeito Juvenil, que foi eleito com um grupo, e 10 do Geraldo Garcia. Não existe mais. Hoje já não existe mais essa divisão. Você sabe mais quem é a situação, você sabe mais quem é o opositor. Exatamente. Então acho que o diálogo vai ser fundamental para o prefeito. Isso nunca teve na Câmara de Santos e é bom que tenha. Sim, claro. É bom que tenha, porque se o vereador falar, eu sou situação, eu vou votar tudo que o prefeito manda. É um vereador que não tem, não vamos dizer caráter, mas não tem aquela independência que o vereador deve ter. Se o vereador entende, não concorda com os próprios eleitores. Verdade, ele não pode dizer amém para o prefeito, ele tem que dizer amém para a população, para os eleitores que o elegeram. Sim. Então, Geraldo tem que adotar, a partir de agora, eu não sou conselheiro, é opinião particular minha, não sou conselheiro dele, ele deve, daqui para frente, ele deve ter uma conduta diferente. Antes de enviar um projeto para a Câmara, discutir exaustivamente, para não sofrer esses reveses que tem sofrido. E até mesmo o desgaste da imagem do Geraldo, que já vem desgastada em função de todo o processo, desde do rompimento com o ex-prefeito Juvenil Cirelli lá atrás. Esse desgaste vem ao longo do tempo. E que esse momento é o do diálogo, da aproximação. Um fato que tem nos chamado a atenção e que na outra gestão não ocorreu foi a aproximação dos secretários municipais com a Câmara. Constantemente, nas próximas semanas, por exemplo, o Gilmar Mazeto deve ir à Câmara para responder aos questionamentos dos vereadores sobre o trânsito, que é um dos grandes problemas do município. Na semana passada foi o secretário do Meio Ambiente, outras semanas já foram o superintendente do SAI e outros secretários. Eu acho que esse diálogo é importante com os secretários, porém o prefeito e sua equipe também tem que ter uma aproximação e uma pessoa que possa fazer essa interlocução com os vereadores para que evite esse desgaste que é prejudicial à imagem do prefeito. E também a Câmara, em função desses problemas. A Câmara também precisa se organizar um pouquinho, né, Walter? Sem dúvida. Porque a imagem da Câmara... E acabar com aquelas briguinhas que teve a semana passada do Marcos Conrado com o Kiel. 2 vereadores brigaram por causa de um projeto? De um projeto, né? Une os dois, vamos assinar um ao lado do outro, o projeto é nosso, pô. Não é esse projeto, o fato de ser considerado pai da criança, não vai levar nenhum dos dois para o céu, né? Exatamente. Então, é que já existe alguns sintomas políticos em função do processo eleitoral do ano que vem. É muito cedo. Acho que os vereadores. Mas o pessoal já está pensando, né? No futuro, os vereadores teriam que pensar mais no presente momento, e a eleição de 2018 para deputado é um outro estágio. Agora, o que você acha? Depois desse ato, os 2 atos baixados, praticamente a anulação desses 2 atos pela Justiça, qual será agora o encaminhamento desse fato? De acordo com as informações que a gente obteve, Walter, inclusive com informações dessa decisão judicial, a Câmara agora não tem mais poder para fazer absolutamente nada. Ela tem que aguardar, deve confirmar, obviamente, um novo mandado de segurança para anular o ato 5. Mas, como no próprio contexto, ele já está... Favas contadas. São favas contadas. E aí agora é aguardar. A Câmara não tem mais o poder de mexer através de ato ou decreto no decreto de 2015. Tem que aguardar a decisão do Dr. Cláudio Campos da Silva no fórum local em primeira instância. Que é o que deveria ter feito. Exatamente. Esperar, o juiz que vai decidir. Não exatamente. Os integrantes da mesa da Câmara não são juízes.
Eles A têm que responsabilidade aguardar. era muito alta para eles assumirem. Né? Evidentemente. Entraram de gaiatos, sem saber das consequências do ato. Que vão ter, eu não acredito que haja cassação de mandato, mas vão ter que enfrentar um processo aí. A dor de cabeça vai ser a boa. dor de cabeça, porque fica sempre aquela dúvida, né? Será que nós fizemos besteira, né? Exatamente, exatamente. Ainda mais com essa insegurança jurídica que se apresenta. Agora, uma solução tem que ser dada para isso. Inquirir, por exemplo, o promotor. O senhor exigiu o promotor, digno promotor, que nós fizéssemos concurso para advogado da Câmara. Está aí uma situação. E agora? Exatamente. Evidentemente não é a promotoria que vai ter que decidir. Mas pelo menos fica demonstrado que para certos cargos há necessidade de contratação do cargo em comissão. É cargo de confiança. Como o presidente da Câmara não tem confiança na advogada, não tem confiança no advogado, como ele próprio declarou, vai confiar em quem? Exatamente, sendo que a maioria dos processos são jurídicos, todos têm meandros jurídicos, meandros burocráticos. Ele tem que decidir muita coisa e não tem a retaguarda necessária para poder decidir tranquilamente e acaba entrando em fatos desagradáveis como esse aí, que botou ele numa situação até ridícula. Sim. Demonstrando, nós já alertamos, todo mundo achava que as pessoas qualquer pessoa que acompanha a política saltense achava que, como é que pode um ato anular um decreto, um processo da legislatura anterior? Se fosse até recentemente, nem recentemente não poderia, mas da legislatura anterior é pior ainda. Quer dizer, mas ele caiu nessa e agora está em dificuldade. A própria imagem dele, dos demais membros da mesa, fica colocada em xeque, né? O que nos sugere, né, se eu voltar a essas ações e todas essas movimentações dos bastidores, é a questão política. Né? Até porque essa consequência da Câmara não ter mais ação sobre esse processo que rejeitou as contas pode ocasionar futuramente, a gente não pode prever nenhuma data e depende muito da decisão do Dr. Cláudio, a perda do mandato do prefeito Geraldo Garcia. Ele pode perder, de acordo com as informações que a gente levantou, caso o Dr. Cláudio não solicite novas provas ou novos documentos, ele pode, o processo já está concluído para a sentença, então a expectativa é que ele faça isso em breve, e caso a decisão seja pela validação do decreto que rejeitou as contas, essa decisão vai ser encaminhada ao Tribunal de Justiça. Ele vai ter que apelar para a instância superior. Exatamente. Isso pode levar anos, pode ser que a decisão seja tomada faltando 2 meses para concluir o mandato. E daí? Pode ser que isso seja até o final desse ano, do ano que vem. A celeridade da justiça é ela que faz. Exatamente. Não é a pessoa interessada no assunto, nem quem acompanha. Né? E não tem uma previsão para que isso aconteça. Mas corre o risco sempre. Corre o risco. Eu acho que uma análise que a gente faz que se essa postura do próprio prefeito Geraldo em entrar com esse pedido de reavaliação do pedido de ampla defesa e também dessas ações da Câmara, se tivesse ocorrido no início do mandato, onde ele ainda tinha uma base mais sólida, mais consistente, isso poderia ter um efeito mais positivo para ele. Porém, de qualquer forma, acredito que a Justiça também impediria qualquer tipo de ação, porque não é competência da Câmara Municipal tomar uma decisão como essa. Isso ficou muito claro pela decisão do Dr. André Luiz, que é um juiz novo. Não é o mesmo juiz, Dr. Cláudio, que vai julgar. É um outro profissional, então ele é recém-chegado. Foi até bom que a opinião de um juiz que está alheio ao processo determinado pela liminar concedida pelo tribunal ao prefeito geral. Caracteriza ainda mais um parecer técnico e uma decisão técnica e não política. Exatamente. Muito bem, eu acho que o assunto foi dissecado devidamente nessa conversa e isso é bom para esclarecer a população. O nosso interesse aqui é o interesse de esclarecer
os leitores, os eleitores e também aqueles que acompanham as publicações na TV Itaperá. Muito obrigado, Rafael, pelas suas explanações, pelos seus esclarecimentos, e desejo que continue com a mesma eficiência fazendo a cobertura dos assuntos políticos saltenses, especialmente o que acontece em nossa Câmara Municipal, que pouca gente acompanha. Exatamente. Eu quase não tenho acesso à TV Câmara e fui verificar lá, eu fiz um cálculo das 6 ou 7 últimas divulgações de sessões da Câmara, a média foi 40 pessoas acompanhando. 40. O interesse da população na questão política é muito pouco. É pouco, mas deveria acompanhar, saber a atuação dos vereadores, ver como é que está agindo os vereadores, como é que estão agindo os vereadores, para poder na próxima eleição votar naqueles que realizam um trabalho eficiente, um trabalho que merece ter sequência na vida do município. E na sessão é interessante que às vezes eu fico solitário, nem público existe, então exatamente. Os vereadores acabam... Mudaram o horário e também não adiantou. O problema não é o horário. Exatamente. Tá bom, é isso então, muito obrigado.